Saudações a todos, cidadãos, cidadãs, aos caros vereadores, a querida vereadora. Venho aqui nessa tribuna, nesta noite, me remeter a um ofício de resposta da MTU, diante de uma provocação que fizemos para uma reunião, uma escuta pública, porque é fundamental a gente fazer essa disputa no sentido de reaver aquilo que era a nossa antiga linha 282. E recebi uma resposta meio que lacônica da MTU, que vai exigir da nossa parte uma maior altivez na cobrança. Porque aqui leio algumas partes, do desconhecimento absoluto da realidade social, da mobilidade urbana de boa parte da nossa população. Sobretudo após essa intensificação do tráfego na nossa BR. E ela, a pretexto daquilo que pontuei, da necessidade urgente de retomar a linha 282, que seja pelo menos até a Vila Sônia, ela faz uma resposta dizendo: a linha em questão configurava-se como uma das opções para o deslocamento de passageiros do município de Juquitiba e São Lourenço da Serra ao metrô de São Paulo. Porém, essa linha não era a única opção de deslocamento dos passageiros de Juquitiba e São Lourenço. E aqui tem um problema, não é só Juquitiba e São Lourenço, toda a margem até chegar ao primeiro ponto ali no Pinheirinho, de cidadãos e cidadãs de Itapecerica usava essa linha. E era uma linha que era direta. Então, a MTU nos dá como alternativa. E lembrando bem, nós também chamamos para uma conversa a SP Trans, porque isso foi um ato unilateral da Prefeitura de São Paulo. Sim, a Prefeitura de São Paulo, que depende tanto dos serviços ambientais de nossa comunidade. Se você tirasse tudo aquilo que preservamos para São Paulo, que já é um caos e tende a ser ainda mais intensamente, derreteria, basicamente. Mas eles nos dão outras justificativas, das quais, olha, a primeira alternativa que vocês, cidadãos, cidadãs de Juquitiba, têm consiste na utilização da linha 030 TRO, seguida pela integração tarifária, que, no final das contas, vai se dar um montante de R$ 14,25. Mas e o tempo? E o tempo de ir até Itapecerica, depois pegar até a Vila Sônia? Portanto, há uma desconsideração absoluta diante da resposta. Agradeço à MTU que tenha nos dado resposta. Vemos algumas entidades que nos ignoram quase que em absoluto. Mas é uma resposta que não satisfaz a nossa comunidade. É necessário a gente inquirir, provocar para que ela possa sentar à mesa e, inclusive, buscarmos os apoios tão necessários de deputados que possam fortalecer, porque nossa comunidade vive um processo de exclusão, uma exclusão de mobilidade, uma exclusão de acesso à saúde, uma exclusão de acesso à educação, pois muitos jovens utilizavam essa linha que davam para eles tomar a universidade logo pela manhã e agora estão privados disso, são obrigados a perder tempo de vida, porque tempo hoje não é dinheiro, é vida. Quando a gente perde um tempo num congestionamento ou quando somos obrigados a fazer grandes baldeações, das quais temos que ficar esperando o ônibus, é necessário que a MTU, que a Prefeitura de São Paulo possa ver a nossa comunidade de um modo diferenciado, mesmo porque somos a última cidade da região metropolitana. Somos a cidade, o município mais penalizado em razão disso. Portanto, isso é só a primeira resposta. Vamos tentar uma reunião lá em São Paulo e, se não fizermos por isso, faremos juridicamente. Se não for possível juridicamente, faremos a luta política mesmo.
porque não podemos mais aceitar os bloqueios, os obstáculos à cidadania que muitas vezes a grande metrópole, que parece ser um lugar onde as coisas acontecem, a educação, a saúde acontece, a cultura acontece, mas para a população como a nossa, estamos privados disso. Portanto, é fundamental a gente fazer essa luta. Outro tema que gostaria de chamar a atenção, começamos a campanha, inclusive, juntamente com a vereadora Maíra, as vidas de Juquitiba importam, juntamente com a Ação Perspectiva e outras entidades, reforçar, fazendo uma petição, hoje já fui para as ruas, buscando a assinatura das pessoas, exigindo uma explicação do HGIS, e aqui acrescentamos mais, porque frequentemente tenho usado essa tribuna de revelar que, dentro daquela centralização do SUS, das quais o nosso município se ocupa com o atendimento básico, e a emergência é ocupada pelo HGIS, vemos reproduzir em nosso município munícipes que precisam urgentemente a transferência para o HGIS, mas esperam mais do que a hora determinada. Sim, eu fui, como já disse na última tribuna, dialogar com a gestão e disseram, olha, não, nós 99% das pessoas que pedem vaga recebem, e recebem em 1 hora, mas isso continua a reproduzir. E isso tem um efeito devastador de mortes em nossa comunidade, mortes que não são necessárias. Tem aquelas mortes que não dá, mas são mortes que, se tivesse uma intervenção a tempo, estariam aí, mas não estão. Portanto, as vidas de Juquitiba importam, exige de nós essa luta para que essa emergência seja emergência, que ela nos acolha de maneira efetiva. Também precisamos, assim como já usei essa tribuna, exigir do sistema Ciresp do Estado de São Paulo maior agilidade no número de exames. Não é possível acumular exames que se acumulam desde 2022 e nossa população esperando, nossa população morrendo antes de fazer os exames, antes de ter o diagnóstico. As vidas de Juquitiba importam. Portanto, também sabemos, e ficamos sabendo no sentido, desde aquele final do ano passado, de que o Estado de São Paulo ia suprimir os exames feitos nas nossas ISFs, nos postinhos. E colocar o limite para maio. E é necessário que pare com essas ameaças e mantenha essa estabilização desses exames. Sabemos que o nosso orçamento não é capaz de comportar, mas todos os municípios fazem. Mas nosso município é um município diferenciado. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós precisamos ter um tratamento diferenciado do Estado de São Paulo, porque nós temos um ativo político fundamental para o futuro, que são as nossas águas e a nossa biodiversidade. Portanto, que o Estado de São Paulo pare de ameaçar o nosso município que vai cortar esses exames. Era para ter sido em março, agora eles postergaram para maio, mas nossa administração sempre submetida à ameaça, estabelecendo na insegurança. As vidas de Juquitiba importam, e isso é fundamental. E aqui precisamos nos unir com os vereadores de São Lourenço e começarmos a administração, uma força-tarefa para pedir uma UPA. A UPA seria uma unidade de pronto atendimento que seria capaz de fazer as intervenções mais emergenciais. E está certo, bom, não temos a demanda enquanto município, mas como consórcio podemos fazer essa busca. E também uma AME que venha pelo Estado de São Paulo para não fazer com que os nossos munícipes tenham que viajar, perder dias, um dia inteiro para ter um exame e em 10 minutos estar liberado e perder o dia inteiro ali. É fundamental para que, nesta campanha, a vida de Juquitiba importa, que a gente faça essa demanda. Emergência
sendo atendida, a lista de exames chega de ameaça, supressão de exames, que isso não aconteça mais, que estabilize isso, e que possamos começar a lutar por um consórcio junto com o São Lourenço, para que tenhamos uma UPA e uma AME próximo de nós. Já sabemos que a BR é um obstáculo e eles nos impõem essa privação de saúde que temos. Terceiro assunto, meus queridos, minhas queridas, é preciso, estamos vendo, né, o contrato emergencial da nossa UES vai acabar em 27 de maio. Contrato emergencial que já foi substituído. Temos acompanhado que tem ampliado o atendimento agora em plantão, em pediatra, neuropediatra, tem médico do trabalho, não tínhamos? Tem. É importante, estamos vendo algum efeito nesse aumento de custo, mas a gente já passou-se 100 dias, não podemos mais admitir que os contratos sejam feitos emergenciais, com aditivos emergenciais, porque é importante começar a dar estabilidade à administração pública. E quando se faz tudo assim, emergencial, eu estou acompanhando lá o portal da transparência, tudo emergencial. Tudo bem, a gente compreende que no começo seja assim, mas essa casa tem que cobrar a estabilidade na gestão da administração para que os contratos não tenham uma estabilidade, respeitam os certames de licitação, porque se a gente ficar postergando de emergencial, isso gera instabilidade na prestação do serviço, isso gera dificuldade de você fiscalizar esse orçamento. Portanto, fazemos aqui o apelo para que a nossa administração pública dê estabilidade. Comece já. O que a gente está sabendo é que estamos em emergência e ainda não foi chamada uma licitação para um contrato permanente. Então, é fundamental que isso aconteça. Por fim, tivemos uma escuta na semana que se passou sobre pensar a nossa agricultura. Sim, esse setor que é um dos menores orçamentos do nosso município, mas que tem grande potencial de geração de emprego e renda para a nossa comunidade, mesmo porque nós temos a biodiversidade. Inclusive, esse final de semana estava passei o sábado, pensando com uma pesquisadora da Unicamp que tem pensado as urgências climáticas e essa questão da soberania alimentar e segurança alimentar. Nosso município não tem ainda. Então, fomos inquiridos aqui para debater como vai ser uma transição agroecológica, e nós, por estarmos isolados do agronegócio que usa intensivamente agrotóxico, nós temos grandes possibilidades de ser um centro de produção de comida de fato mesmo, não é commodities para mandar para a China, não, é comida. E nós temos a água, que é esse elemento fundamental para a produção. Várias regiões nos próximos anos vão secar, mas nós mantemos essa estabilidade em nosso acesso à água. Precisamos pensar em cadeias produtivas para esses produtos, precisamos pensar planos de desenvolvimento agrário que não temos ainda. E o governo federal acaba de lançar aquilo que chamamos Planapo. Planapo é um plano de transição agroecológica que diz muito respeito àquilo que é a boa parte da agricultura. E, no final, tudo isso tende a buscar, já de imediato, e pedirei no próximo requerimento, que nós possamos viabilizar o SIM. O SIM o selo de inspeção municipal que não está funcionando no nosso município. E que pode ser um elemento, muitos agricultores, muitos produtores estão pedindo isso e não encontram. Portanto, só para deixar, Felipe, encontrei hoje, no final da tarde, ele é uma pessoa vulnerável e tem reclamado um pouco do atendimento que tem recebido do CRAS. Muitas vezes, o CRAS é uma questão de humanidade, é mais do que um trabalho, é reconhecer que essas pessoas não são lixo, é reconhecer que essas pessoas têm a sua humanidade e têm a sua singularidade. Que nós sejamos uma cidade
que saibam acolhê-los e cuidar. Muito grato.